Se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Louvado seja Deus. Minha esposa, na sua oportunidade, a Suma Sheila, ela falou que hoje nós estamos completando, mais um ano de casamento, assim, completando 4 anos que a gente casou. Foi no dia de hoje, dia 13 de abril, para a glória de Deus, e a mulher que seremos arrebatados juntos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Amém. Bendito seja o Deus de Abraão, o de Isaac e de Jacó, e Pai de nosso Senhor Jesus. Os irmãos acharam? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Os irmãos poderem sentar em nome do Senhor Jesus. Evangelho é poder de Deus, irmãos. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Não é somente palavras, mas nós sabemos que essa palavra, ela tem poder e autoridade, para salvar, para libertar, para curar, para fazer sinais, prodígios e maravilhas, coisas celestiais. Porque nós sabemos que esta palavra, irmãos, é uma palavra vinda do céu, do coração de Deus para o nosso coração. Porque o Espírito Santo, diz a Bíblia, ele foi enviado para a terra, para consolar, ele veio como consolador, para consolar as almas dos homens. Jesus disse que ele ia para o Pai, porque se ele não fosse, o Espírito Santo de Deus não desceria. Isso foi após a sua ressurreição. Então a Bíblia nos mostra que Jesus falou também que o Espírito que ele ia enviar, o Espírito Santo, ele ia nos guiar em toda a verdade. Então quem nos ensina as Escrituras é o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo falou que ele aprendeu com Jesus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Nós sabemos, irmãos, que as Escrituras, para aqueles que não enxergam, é um negócio tremendo, porque nós sabemos que a Bíblia é revelação de Deus. Nós sabemos que a Bíblia fala também, irmãos, que Jesus falou que ele não ia revelar as coisas, a intimidade dele, a profundidade da palavra aos sábios entendidos, e sim aos pequeninos. A Bíblia nos mostra que Deus, ele tem um compromisso com aquele que é humilde, com aquele que aceita a sua verdade. A Bíblia nos mostra, irmão, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que Deus dá graças aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então nós temos que ser humildes e aceitar tudo que foi designado na palavra de Deus, porque a Bíblia fala em João 6,68, que a palavra do Senhor é palavra de vida eterna. Então se nós cremos nela, irmão, como diz a palavra, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, nós ser humilde e aceitar ela como ela está escrito, como está escrito. Porque Jesus disse, louvado seja o Deus de Abraão, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Então nós sabemos que é crer no que está escrito. A Bíblia fala também no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo dizendo que não é para nós ir além do que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmão, nós vemos um homem que disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele dizendo que ele é o principal dos pecadores. O nível espiritual do apóstolo Paulo
que ele assim adquiriu por se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus, nos mostra que isso vivificou nele ainda. É um sentimento de se considerar o pior dos pecadores, o principal. Porque, irmãos, nós sabemos que todos nós somos pecadores, mas a Bíblia diz que tem os pecadores arrependidos, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e aqueles que vivem na prática do pecado. A Bíblia vai dizer que todo aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Então tem os pecadores que abandonaram os seus pecados. Então esse tem que ser nós, não o que vive na prática do pecado, porque a Bíblia fala que aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Está escrito isso na palavra. Para muitos o Evangelho é desconhecido. A Bíblia nos mostra em Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo esteve em Atenas, e quando ele chega em Atenas ele vê vários altares de vários deuses, e a Bíblia diz também que ele viu um altar, que no altar estava escrito ao Deus desconhecido. Então, para muitos Deus é desconhecido. Por quê? Porque Deus foi revelado. Deus ele foi revelado de Gênesis a Malaquias, sim, mas ali só foi metade de Deus, metade de quem é Deus. Mas sabe quem completou quem é Deus de verdade, mostrando assim quem é Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Porque a Bíblia diz no livro de Colossenses capítulo 1 que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele desceu na terra revelando quem é Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Do louvor que eu já cantei ele, achei até bonito, que fala a respeito de conhecer a Deus, dono de toda a ciência. Esse louvor, nos seus irmãos, mas eu hoje discordo desse louvor. Sabe por que eu discordo desse louvor? Que ninguém explica a Deus, porque Jesus explicou quem é Deus. As Escrituras mostram quem é Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Precisamos ir além? A Bíblia diz que não podemos. Então as Escrituras anunciam quem é Deus, o que Deus aprova, o que Deus gosta, o que Deus é. Isso foi revelado pela revelação da parte do Senhor Jesus, quando ele desceu na terra. Então Deus ele foi anunciado, né? Ele mesmo se anunciou a si mesmo. Depois os apóstolos anunciaram a si mesmo, sendo eles mesmos a sua testemunha. A Bíblia fala que os apóstolos falaram: nós comemos e bebemos com ele após a sua ressurreição. O apóstolo Pedro ele falou que quando Jesus ressuscitou, que ele ainda comeu e bebeu com o Senhor. Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 10, que fala da mensagem de Cornélio. Então eles eram a sua testemunha ocular, eles foram um testemunho da sua majestade. Os apóstolos falaram: nós não viemos saber você fazer, né? Nós viemos falar para vocês a respeito de Jesus Cristo, não segundo fábula engenhosamente inventada, não segundo filosofias, mas nós mesmos vimos a sua majestade, a sua glória. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E nessa mensagem, irmãos, que o apóstolo Paulo ele falou que dos pecadores era o principal dos pecadores. Olha o que ele era. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 13 diz assim: a mim que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque fiz
ignorantemente, na incredulidade. Então, não importa quem seja o pecador, o estado de pecado que ele está, na imundícia que ele tiver, no fundo do poço. Eita Deus! Ele pode ser o pior que existe na face da terra. Jesus morreu por ele. Jesus não morreu por uma alma e por a outra, não. A Bíblia nos mostra que o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue dele foi para comprar toda a nação. O sangue dele tem poder e autoridade para comprar qualquer um que seja, que queira ser dele. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Jesus comprou os pecadores, mas tem os pecadores que não querem Jesus, mas Jesus comprou ele, mas ele se vendeu para outro, para Satanás. Então a Bíblia nos mostra que tem pessoas, né, que quiseram e escolheram o diabo como seu pai, como o próprio Jesus disse para os escribas e fariseus: vocês têm por pai o diabo, e querer satisfazer o desejo do seu coração. Então, irmãos, a Bíblia nos mostra, irmãos, que nós, né, temos por mandamento de Deus de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Primeiro grande mandamento, a Bíblia diz: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo, amará o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu vou querer que ele vá para o inferno. Se eu amo o meu próximo, eu vou querer o mal para ele? Não. Se eu amo o meu próximo, mesmo que eu quero para mim, eu devo querer para ele também. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. O amor, irmãos, é maior que tudo. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que o maior dom que o homem pode ter é o dom do amor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Não há dom de profecia, não há dom de revelação, dom de cura, seja o dom que for, nenhum desses dons é maior do que o dom do amor. Sabe onde é que está escrito? 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, nada seria. Nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com a indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte o conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho o enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé,
a esperança e o amor, mas o maior deste é o amor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. O amor, irmãos. Jesus disse: o que vocês quiserem que os homens vos façam, fazei vós também. O amor de Cristo foi manifestado. A sua justiça, Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Diz a Bíblia que quando Jesus foi para ser batizado por João, João disse: eu careço de ser batizado por ti, e gritou a mim. Jesus disse: deixa por agora, porque me convém cumprir toda a justiça. Então Jesus, ele cumpriu toda a justiça. Ele mostrou o que é amor de verdade, né? O verdadeiro amor, só Jesus pode te dar, pode me dar, né? Jesus é o amor, irmãos. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Se nós tivermos o amor de Cristo na nossa vida, irmão, nós podemos dizer que nós somos salvos em Cristo Jesus. Porque Jesus, né, ele veio para salvar os pecadores, seja ele como que for. Não desista, irmão, mesmo que pareça que aquilo é um caso perdido. Ainda que todo mundo diz. Eu trabalhei com um rapaz, eu aconselhava esse rapaz, e outras pessoas falavam assim: rapaz, deixa lá, isso aí não quer nada não, isso já foi, aí não tem mais jeito para ele não. Ele falou assim: eu falei, eu não desisto dele. Não devemos desistir de ninguém, irmão, virar as costas para ninguém. A Bíblia diz: orar por todos. A Bíblia fala que nós temos que orar por todos os homens, amar todos. Nós temos que orar com súplica, não desistir de ninguém, mesmo que a pessoa demonstre que não queira nada, mas nós nunca devemos desfalecer. A Bíblia diz que o Senhor Deus, o Senhor Jesus falou que nós devemos orar sem desfalecer, orar sem cessar, porque as almas, Jesus morreu por elas. Jesus veio salvar todos os pecadores. Então não desista da sua família, do seu parente, de um conhecido seu. Não importa o que ele está fazendo, né? Não importa que para muitos ele já foi rejeitado, abandonado, né? Não desista dele, continue orando por ele, que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito ser efeito, e Deus vai salvar, irmão. Se nós não quisermos que alguém se salve, quem é que não quer que as pessoas se salvem? Satanás que não quer que ninguém se salve. Ele que quer levar as almas para o inferno, mas nós não quer salvar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, irmãos, ele se doou tanto para o Evangelho, foi o homem mais que trabalhou para Jesus, se fazendo de tolo no meio dos tolos, no meio do sábio, né? A Bíblia fala que ele se doou tanto, trabalhou tanto para Jesus, né? Que ele foi um dos maiores apóstolos. Na verdade, ele foi o menor dos apóstolos, mas diante de Deus, foi o homem mais que trabalhou para Jesus, a favor das almas, foi muitas almas para Jesus. Então sejamos como ele, nos doamos pelas almas dos homens. Nós temos que nos dar o sacrifício vivo, né? Para que outras pessoas sejam salvas por intermédio de mim e de você. Amém, irmãos? Não importa o pecador, né? Não importa o pecado dele, Jesus salva, tem poder para perdoar qualquer tipo de pecado. Ele é o Senhor. Jesus disse para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Eu não só te digo, perdoados estão teus pecados, mas eu te digo também, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Jesus é forte, ninguém pode vencer Jesus. Então, se você estiver com Jesus, pode ter certeza, irmão, você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Se você estiver na palavra dele, pode ter certeza, irmão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quem nos dá essa confiança foi aquele que foi visto pelos 12 após a sua ressurreição, e por mais de 500, e até hoje ele está vivo, e vive eternamente será, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, irmãos?
Louvado-se a Deus, e assim eu quero agradecer a oportunidade de passar para o pastor em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Já está concluído.